Olá, meu nome é Rodrigo Verck, eu trabalho com treinamento e comportamento canino. Hoje o nosso tema vai ser só uma questão de curiosidade, assim. Já pararam para se perguntar por que que o cão levanta a patinha, uma das patinhas de trás para fazer xixi? E principalmente os machos, né? Todo mundo acha que é só o macho, mas tem algumas fêmeas que fazem isso também. A gente às vezes fica tão natural, tão comum pra gente nunca parou para se perguntar. Eu já vi, ninguém me mostrou, fêmeas que chegam na árvore assim, dão uma marcha ré e sobem com as duas patinhas atrás da árvore para poder fazer o xixi mais alto também. E já vi também fêmeazinhas que andam em duas patinhas para poder fazer xixi. Então vamos só organizar, só para vocês poderem entender. Primeiro, fazer xixi levantando a patinha é uma característica do cão macho. Por qual motivo? Quando ele vai ficando adulto, entre os cães existem sempre essa questão da disputa territorial, mostrar quem tem mais energia, mostrar quem é mais jovem, mostrar quem não é doente. Então é pelo xixi que eles conseguem. O xixi é como se fosse alguém deixou um recado ali para o outro cão, para o outro poder ler. Então, o que deixa o recado mais alto na cabeça dos cães é vai ter mais tempo dos outros lerem. Então, é por isso que eles têm a necessidade de levantar a patinha. E aí, a partir da idade adulta, enquanto é filhote, eles abaixam igual as fêmeas, né? Agacha e faz agachadinho, porque não tem essa disputa. Então, a regra é, quando eu faço xixi no lugar mais alto, o meu xixi permanece por mais tempo e vão passar na cabeça deles, vão passar outros cães ali fazer essa leitura mais vezes possível e mais tempo. Se ele é saudável, se ele é jovem, se ele tem energia, teoricamente o mais forte, né, é mais alto e consegue fazer o jato um pouco mais alto lá para ter essa linguagem. E aí o que acontece? Às vezes alguns donos me procuram que o cão faz isso dentro da própria casa. Levanta a patinha no sofá, levanta a patinha na mesa, nos móveis. E aí eles perguntam para mim se é possível parar com isso, se é possível que ele pare de levantar a patinha dentro de casa. Eu falo com eles que é o porquê, pergunto a eles, né? O porquê que eles acham que ele começou a levantar a patinha dentro de casa. E aí é a linguagem que o cão tem usando essa comunicação que eu citei antes com os próprios donos. Então, o que acontece é que ele acha que no ambiente que ele vive, com as pessoas que ele vive, não somente cães, ele também precisa deixar uma informação para essas pessoas. E aí o grande problema é quando ele quer deixar informação achando que ele está sob o controle ou as pessoas da casa fazem tudo o que ele quer. Então isso aí começa a fazer levantando a patinha na beirada do sofá, na beirada de uma parede, num móvel, né, faz na roda do carro quando é ambiente interno e externo, e chega um momento que ele acha que ele pode o tanto quanto o dono, ou pode fazer um pouco mais, ou todos os comportamentos dele estão certos, que ele começa a fazer, por exemplo, é, em cima da cama, né? Faz na própria caminha dele ou faz na cama do dono, e aí ele acha que vai deixando uma informação, um recado ali para o dono, né? Que a gente fica falando com os donos que se eu soubesse exatamente qual é essa informação, eu estaria fazendo outra coisa, mas ele está querendo dizer alguma coisa para o dono e está querendo dizer de uma forma, uma exigência, assim, dizendo que ele tem teoricamente tem direito do que ele está querendo falar com o dono. Ou é porque o dono não deu uma atenção como deveria, ou é porque o dono não foi passear no horário que ele tem costume de fazer, ou é porque o dono chegou um pouco mais tarde ou saiu um pouco mais cedo, o cão se acha um direito de deixar esse recado, entre aspas, né, desaforado para o dono, que ele não teve a atenção que ele deveria ter, ele vai, aproveita e vai lá e sobe na cama do dono e faz o xixi. Alguns fazem em cima da cama, outros fazem até em cima do próprio sofá. Às vezes é relativamente comum, quando ele também quer dar esse recado um pouco desaforento, né? Fazer sobre o sapato do dono, sobre a roupa que está no chão, até mesmo sobre o balaio, né, de roupas sujas. Então ele vai lá e faz o xixi dele para dar esse recado, entre aspas, né, mal criado para o dono. Então é por isso que esse processo de educação tem que acontecer desde novo. E caso o dono não tenha interesse no cruzamento do cão, essas coisas, tem que, obviamente, conversar com o veterinário. O processo de castração vai impedir um pouco desse tipo de comportamento e se ele acontecer antes que o cão comece a levantar a patinha para fazer o xixi, vai ajudar um pouco nessa questão, nesse tipo de erro, entre aspas, que o cão comete dentro de casa, ou imóveis, ou sobre a cama do agressor não, sobre do tutor, né? Entre as coisas que o dono, entre os itens que o dono tem. Então vai evitar. Então, o ideal é conversar com o veterinário caso você tenha um machinho que fica dentro de casa, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de acidente, esse tipo de coisa que vai trazer transtorno para os donos. Tá? O veterinário decide, alguns veterinários têm uma linha
de pensamento em castrar o quanto antes, ou tem uma linha de pensamento de castrar um pouco mais velhos. Aí você vai conversar com ele e vai te orientar da melhor forma possível. Então, pensem sobre isso.